Foi a primeira edificação realizada aqui nessa área, isso remetendo a meados da primeira metade do século XVII, quando os portugueses descobriram essa área da Amazônia Legal Oriental brasileira. E aí eles construíram o Forte Castelo com o intuito de segurança, de proteção, já que como eles eram os pioneiros, evidentemente, eles passaram a ser ter direito a essa área. Mas existiam outros povos que estavam interessados também, né, em se apropriar dessa área aqui da Amazônia. E aí eles construíram o Forte Castelo. E foi a partir do Forte Castelo, a construção do Forte Castelo, que foram feitas as demais edificações, né? Foram feitas as primeiras casas, as primeiras ruas, o primeiro bairro que compreende o bairro da Cidade Velha, né? É um bairro todo em estilo colonial, barroco, né? E remetendo à época das grandes colonizações e tudo, Brasil colônia, não é? E as colonizações feitas na América, assim por diante. Então ele tem inclusive a fachada de algumas casas da Cidade Velha tem esses traços, essa arquitetura remetendo à primeira metade do século XVII, isso há 400 anos atrás aproximadamente. Inclusive tem alguns adornos como azulejos e tudo que são colocados nessas fachadas, né, que advém da Europa, né, de Portugal e assim por diante. E aí os portugueses adornavam a capital, né, aqui essa área, a fachada dessas casas com esses azulejos advindos lá da Europa, né? E tanto é que grande parte dessas casas localizadas na Cidade Velha, elas têm a fachada tombada, ou seja, elas não podem utilizar a fachada, destruir a fachada, já estão tombadas pelo patrimônio histórico, ela reflete, né, em toda uma época, uma história, né, da colonização da cidade. Essa embarcação que a gente está vendo aí, pessoal, ela tem uma dupla finalidade. Elas, além de transportar pessoas para ilhas aqui próximas, né, também transportam alguns, por exemplo, mantimentos, como por exemplo, açaí, farinha, que se chama aqui farinha d'água, farinha de Cuba, né? Eles, frutas, assim, o cuaçu, bacuri, assim, que eles trazem para cá para as feiras, né, a partir da floresta, são povos que geralmente moram nas florestas e tudo, e eles vêm para cá exatamente para poder vender suas mercadorias, seus produtos, né? Eles vendem o açaí, o bacuri, o cuaçu, farinha, né, farinha de Cuba, chama farinha de Cuba ou farinha d'água, a farinha regional aqui da região da Amazônia, e eles utilizam para pesca também. Então tem dupla finalidade, tá, pessoal? As embarcações, quer dizer, você vê a utilização para pesca, você vê a utilização para o esporte aquático, é utilizada para o pessoal faz canoagem aqui, né, é utilizada para o transporte hidroviário, é utilizado para o ecoturismo, né? Tanto é que a embarcação aqui, Tribo dos Carapós, ela reflete o ecoturismo hidroviário fluvial, tá certo? A embarcação vem aqui, como eu falei para vocês, elas vão voltando e eles passam na frente daqui e vão para frente do Forte Castelo, a Casa das Janelas, vão mais para lá, depois eles regressam aqui ao cais aqui da estação. Tá? Então, como eu falei para vocês, é uma viagem que vale a pena você fazê-la, porque ela, além de ser muito relaxante, devido ao fato de você estar em contato direto com a natureza, né, dentro de um bioma natural, que é a Baía do Guajará, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui os linhos, já que eles estão próximos, né? Ó, tá? Certo? E também muito animado, muito divertido, né? Tem casais de dançarinos que dançam no carimbó, né? Esse por diante, ó. É muito animado, né? Dois casais de dançarinos que dançam, né? Aí tudo folclórico, né? O pessoal aqui. Então, aí o pessoal aqui, ó.